Acho que não pode ser diferente, né? Acho que no McDonald's o que a gente tem muito, e eu vejo que na Infobip também, é fome, né? Fome de fazer mais, fome de inovar, fome de fazer diferente, fazer melhor. Então acho que a junção dessa parceria, com certeza, são duas empresas que têm fome de ser melhor. Eu sou Matheus Porto, trabalho na frente de digital do McDonald's no Brasil. Basicamente, a gente tem nosso próprio aplicativo, em que a gente tem uma série de serviços e produtos para os nossos clientes. Isso começou há alguns anos atrás, pelo menos 5 anos atrás, em que a gente entendeu que a gente conseguia mudar nossa relação com os clientes se a gente soubesse muito mais do que só aquele ticket atrás do balcão, quem era a pessoa, o que ela gostava, quando que ela ia no McDonald's e muito mais sobre ela. E eu acho que isso mudou bastante a nossa relação com o nosso consumidor, o McDonald's no Brasil como um todo e todas as nossas estratégias. Em que os clientes têm tido uma expectativa sobre criar um relacionamento com a marca, em especial se é uma marca que está no nosso dia a dia e também se é uma marca muito conhecida como McDonald's. Então, criar um relacionamento não necessariamente é estar falando com o McDonald's toda hora, mas é se sentir especial, ter alguma vantagem exclusiva, é que o McDonald's saiba quem é a pessoa pelo nome ou pelo canal que ela prefere utilizar, qual que é o produto favorito. Então, eu acho que essa indústria tem mudado muito quando a gente foca em criar um relacionamento. Criando um relacionamento, a gente consegue ser muito mais personalizado para cada pessoa, para o que ela gosta, para o momento que ela está, se é a primeira vez que ela está com a gente, se ela já está aqui há muito mais tempo. Então eu acho que essa parte de criar um relacionamento, de fato, é o que tem mudado o jogo para a gente, de ser muito mais do que a marca McDonald's, mas o que é a marca McDonald's para cada pessoa, sabe? Eu acho que sobre isso de criar um relacionamento, tem duas coisas que a gente tem feito um pouco, principalmente nessa parte do digital, assim. Foi um dos últimos lançamentos de produto que a gente fez recentemente, foi porque a gente estava ouvindo muito nas nossas redes sociais, nos comentários e nas pesquisas que a gente tinha, que os consumidores queriam aquele tipo específico de co-brand, ou seja, uma parceria com outra marca, com um chocolate específico. E a gente estava escutando aquilo, a gente começou a se preparar para, de fato, preparar um produto diferente, um McFlurry que a gente queria fazer em parceria. E, de repente, lançar aquilo foi muito relevante para os consumidores, porque, de fato, eles se sentiram escutados por uma marca e pela junção de duas marcas que eles gostavam muito, assim. Então, acho que a primeira coisa é essa. A segunda que a gente tem feito também, de fato, nesse lançamento, a gente convidou os usuários e as pessoas que tinham solicitado mais nas redes sociais e pedido e tinham se engajado com o tema como um todo, para elas terem um acesso exclusivo numa loja, num evento. Então isso foi super marcante para esse grupo de pessoas. E eu acho que uma coisa que a gente tem feito no Brasil, assim, que não necessariamente é uma diretriz global, justamente com isso, é tentar melhorar um pouco a proposta de valor do nosso aplicativo, para que de fato tenham vantagens diferentes para você baixar um aplicativo, ter isso no seu celular, mudar de fato o seu comportamento. Eu acho que em relação a isso, pra gente, uma coisa que é muito forte no McDonald's, e eu acho que é uma das nossas fortalezas, é pesquisa, entender o consumidor a fundo e entender as tendências de mercado, assim. Então isso pra gente tem mudado muito a forma em que a gente toma decisões. Então a gente precisa ter os objetivos do negócio, a gente precisa vender mais aqui nesse mês, em todo o contexto que a gente tem, mas a gente sempre está olhando para o consumidor. Isso que a gente lançou foi bom, isso aqui que você prefere, quais sabores que você acha que são mais importantes, o que está faltando, que geração que é diferente dessa idade para essa idade, que opiniões que vocês têm. Acho que essa é a primeira coisa assim, que a gente tem. Um primeiro bloco, assim, então, entender a fundo o consumidor, e isso é uma das coisas que a gente investe muito tempo e coloca muita intenção. E acho que a segunda parte é, de fato, buscar uma fidelização, assim, né? A gente sabe que é um mercado super competitivo, em que a gente vive momentos de mercado que são mais difíceis,
E para a gente buscar por fidelização é muito importante. Então, que as pessoas tenham uma experiência muito boa, que a gente consiga dar benefícios para as pessoas, que elas ganhem pontos no nosso programa de fidelidade, que elas entendam isso, que elas tenham de fato vantagens naquilo, assim. Então, para a gente, acho que essas são as duas coisas que a gente mais tem buscado, assim. Então, pesquisa, entender o consumidor e todo esse bloco de fidelização e como é que a gente coloca muito esforço nisso, assim. Eu acho que a Infobip tem a junção das coisas que são muito difíceis de se ter em um fornecedor para que essa parceria seja muito forte. É ter um suporte e um time muito especializado e um produto e uma tecnologia muito boas, assim, à frente do mercado. Acho que essa é a grande fortaleza da Infobip, assim. Você tem um suporte que mistura a pessoa da conta, a pessoa do mercado e a pessoa técnica, que você pode discutir soluções mais difíceis, mais profundas, e você pode conversar um pouco mais sobre negócio, vamos compartilhar aqui um pouco de bench. E tem um produto, uma tecnologia que está sempre querendo ser melhor e está sempre olhando para frente, assim. Acho que o fato da Infobip ser global e estar aqui especificamente me abriu muito mais os olhos para isso. Faz com que a Infobip esteja acompanhando tudo que está acontecendo no mundo e consegue, de fato, moldar esse mercado, assim.